É 5 antes de Cristo e Jesus está nascendo de um casal judeu pobre em uma cidadezinha chamada Belém, na antiga Israel. Você provavelmente já ouviu a típica história de Natal antes, mas há muitos detalhes que a maioria das pessoas entende errado. Por exemplo, Jesus não nasceu em um estábulo de madeira bonito como na cena do presépio da casa da sua mãe. Os estábulos em Belém, na verdade, ficavam dentro de cavernas. Imagine ter seu bebê em uma caverna escura, cercado por animais fedorentos. Outra coisa que muitos erram sobre o Natal é que, embora Deus tenha enviado pastores para visitar Jesus na noite em que ele nasceu, os magos não estavam lá. Eles vieram depois, quando Maria e José levaram Jesus para ser apresentado no templo em Jerusalém, 40 dias após seu nascimento. Bem na hora em que estavam saindo, os magos chegaram do Oriente. Eles vieram procurar Jesus, mas chegaram tarde, demais. Foi aqui que esses homens ricos fizeram uma pergunta ao rei de Israel que foi muito mais chocante do que a maioria das pessoas percebe. Na verdade, foi essa pergunta que dividiu toda a nação e levou ao assassinato de Jesus, junto com muitos outros. Mas antes de eu contar qual foi essa pergunta, você precisa entender como era a vida em Israel naquela época. O Império Romano havia conquistado tudo isso, incluindo a pequena nação de Israel, onde Jesus e seu povo viviam. Roma colocou governantes severos para controlar a terra, como Herodes, o Grande, que era o rei de Israel naquele tempo. O povo judeu estava desesperado por um salvador, um rei que pudesse salvá-los antes que os romanos os conquistassem completamente. De fato, os judeus tinham sido prometidos esse rei pelos seus antigos profetas. Então, você pode imaginar o atual rei dos judeus, Herodes, pensou quando os magos perguntaram: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Talvez não tenha sido tão sábio da parte dos magos perguntarem ao rei atual dos judeus onde estava nascendo o seu substituto. É por isso que depois que os magos visitaram Jesus, Herodes ordenou que todas as crianças menores de 2 anos fossem mortas em Belém. A maioria das pessoas não sabe disso, mas Herodes foi um rei real na história. Ele era tão violento que o imperador Augusto de Roma disse certa vez: é melhor ser o porco de Herodes do que seu filho. Mas Deus avisou Maria e José sobre o que estava para acontecer e, no meio da noite, eles conseguiram fugir para o Egito, onde viveram por alguns anos até a morte do rei Herodes. Finalmente, Maria, seu marido e Jesus puderam deixar o Egito e fazer a longa jornada de volta para sua cidade natal, Nazaré. Foi lá que Jesus passou os próximos 27 anos de sua vida, em grande parte quieta, antes de partir para Betânia, onde algo aconteceria que faria as pessoas perceberem que Jesus era muito mais do que um simples carpinteiro pobre. Embora a Bíblia não conte muito sobre sua infância em Nazaré, sabemos que um dos filhos de Herodes, também chamado Herodes, estava reconstruindo a capital da Galileia apenas 4 milhas ao norte de Nazaré. De fato, essa antiga capital, Séforis, ainda está sendo escavada hoje. Os estudiosos acreditam que é provável que José, que era um carpinteiro habilidoso, tenha levado o jovem Jesus com ele para ajudar na reconstrução de Séforis. Mas fico imaginando se Jesus já sabia o que esse novo Herodes faria com sua família anos depois. Muitos acreditam que José faleceu nesse período, já que nunca mais é mencionado. Jesus tinha 30 anos quando finalmente partiu para Betânia, onde algo aconteceria que faria com que seus conterrâneos zombassem dele quando retornasse. Lá, seu primo João vivia como um sem-teto no deserto, comendo gafanhotos e batizando pessoas no Rio Jordão. Na época, o batismo era uma forma comum de demonstrar publicamente um compromisso com Deus. Mas quando Jesus foi mergulhado por João, algo aconteceu que assustou a todos. Quando a cabeça daquele filho de carpinteiro desconhecido saiu da água, os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele e a voz de Deus ecoou dos céus: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. O ministério de Jesus tinha oficialmente começado, mas ele estava prestes a voltar para casa para fazer algo que faria com que a maioria dos seus antigos amigos de infância, vizinhos e professores da Bíblia tentassem matá-lo. Mas antes, ele tinha algumas paradas importantes a fazer. Jesus deixou a multidão e foi para o deserto da Judéia por 40 dias para ser tentado pelo diabo. O diabo até tentou fazer Jesus testar a Deus, levando-o ao topo do templo
e pedindo que ele demonstrasse seu poder saltando de lá para que os anjos o salvassem. Mas Jesus recusou. Depois de retornar com sucesso para Betânia, alguns dos seguidores de João Batista começaram a seguir Jesus, incluindo André e outro homem chamado João. Jesus também chamou alguns outros para segui-lo, incluindo um pescador, comum que faria coisas extraordinárias com Jesus mais ao norte. Agora que Jesus tinha alguns seguidores, não havia tempo a perder. Sua mãe o esperava em uma festa de casamento na cidade de Caná, perto de Nazaré. De todos os lugares e todos os milagres que Jesus faria, seu primeiro milagre foi nesse evento. Transformar água em vinho porque os anfitriões tinham ficado sem bebida. Isso deve ter sido chocante para quem viu, mas não se comparava ao que Jesus faria na vila de pescadores de Cafarnaum, onde ele viajou em seguida. Jesus estava prestes a realizar um milagre aqui que era muito mais chocante do que a maioria percebe, mas antes disso, ele desceu até Jerusalém para uma festa judaica chamada Páscoa. Lá, Jesus proferiu suas palavras mais famosas, que você, provavelmente, decorou na escola dominical. Ele disse a um dos líderes religiosos que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus estava admitindo que tinha sido enviado por Deus não apenas para salvar os judeus, mas o mundo inteiro. O que é uma coisa impressionante de se dizer, já que todo o ministério de Jesus nunca ultrapassou esta região. Jesus então subiu ao norte para batizar novos seguidores com seu primo João no Rio Jordão. Mas de repente o rei Herodes mandou prender João, que mais tarde foi executado por criticar o estilo de vida pecaminoso do rei e da rainha. A caminho de casa para Nazaré, Jesus parou numa região que os judeus raramente visitavam, Samaria. Lá, ele parou em um dos poços de água mais famosos de todo Israel, o Poço de Jacó. Esse poço já existia há centenas de anos naquela época, e acredite, ainda está lá hoje. O arqueólogo Joel Kramer acredita que há boas evidências de que esse antigo poço está localizado abaixo de uma igreja na Cisjordânia de Israel. Ele corresponde perfeitamente à descrição bíblica e é extremamente antigo e profundo, exatamente como a Bíblia diz. Depois de compartilhar com a mulher samaritana sobre a vida eterna, Jesus foi para Caná e curou milagrosamente o filho de um oficial romano. Finalmente, Jesus voltou à sua cidade natal, Nazaré. Já fazia mais de um ano desde que ele partira como um carpinteiro pobre e agora retornava como um pregador que realizava milagres. Mas as pessoas que o viram crescer em Nazaré não estavam preparadas para o que ele faria em seguida. Jesus foi convidado a ler um trecho do livro de Isaías numa reunião da cidade. Era uma profecia antiga sobre o rei salvador dos judeus, que pregaria boas novas a Israel enquanto realizava milagres. Depois de ler essa profecia, Jesus devolveu o rolo ao assistente, sentou-se e disse estas palavras chocantes: "Hoje, esta escritura se cumpriu diante de vocês." A maioria das pessoas não entende isso. Mas Jesus não estava apenas dizendo que podia curar pessoas. Ele estava dizendo que era aquele que os judeus esperavam para derrotar o Império Romano e se tornar rei de todo Israel para sempre. Você consegue imaginar seu amigo de infância dizendo esse tipo de coisa em sua cidade natal? Seus antigos vizinhos não gostaram nada disso e literalmente expulsaram Jesus da cidade e tentaram jogá-lo de um penhasco. É por isso que Jesus e seus seguidores estabeleceram sua base em Cafarnaum. Foi nesta cidade de pescadores, na costa do Mar da Galileia, que Jesus curou um homem de uma doença horrível que existia há centenas de anos em Israel, a lepra. Essa cura, em particular, chocou o povo judeu mais do que qualquer outra coisa que Jesus havia feito até aquele momento. Curar a lepra era algo que os judeus acreditavam ser possível apenas para o Salvador Rei profetizado. Por isso, depois que Jesus fez isso, multidões começaram a segui-lo. Depois que Jesus restaurou as pernas de um homem que não podia andar, em um tanque chamado Betesda, ele começou a fazer algo impressionante, se comparar a Deus. Ele disse que, assim como Deus podia dar vida a quem quisesse, ele também podia. Disse que as pessoas deveriam honrá-lo assim como honram a Deus. Jesus estava dizendo o que parece que ele estava dizendo. Isso fez com que muitos dos líderes religiosos
começassem a planejar como poderiam matá-lo. Mas Jesus levou seus seguidores de volta à região da Galileia e escolheu 12 homens para fazerem parte oficial de sua equipe ministerial e o acompanharem por 9 cidades principais da região, sendo a nona a mais estranha de todas. Vamos passar rapidamente por elas. Primeiro, ele voltou a Cafarnaum, onde curou o filho de um soldado romano. Segundo, foi à cidade de Naim, onde ressuscitou o filho de uma viúva. Terceiro, percorreu as cidades de Corazim, pregando e realizando milagres. A quarta cidade que visitou foi Betsaída. Aqui, Jesus alimentou milagrosamente 5.000 pessoas com apenas alguns pães e peixes. Mas isso não foi nada comparado ao que Jesus estava prestes a fazer. Enquanto orava em uma montanha próxima, seus 12 seguidores entraram em um barco para atravessar o mar da Galileia. Esse barco, inclusive, é real. Foi descoberto no fundo do mar e data da época de Jesus. Enquanto navegavam, os discípulos foram pegos em uma tempestade mortal. No meio da tempestade, viram Jesus andando sobre as águas. Depois de permitir que Pedro caminhasse com ele sobre as ondas, Jesus acalmou a tempestade com apenas suas palavras. Se você já enfrentou uma tempestade em sua vida, nunca se esqueça: Jesus está no controle. Mas lembra da multidão que ele tinha acabado de alimentar? Eles atravessaram o mar até Cafarnaum atrás de Jesus, querendo ver outro milagre. Mas ao chegarem, não estavam preparados para o que Jesus diria. Ele afirmou ser o pão da vida e que quem comesse dele viveria para sempre. Essa declaração pareceu insana, e muitos deixaram de segui-lo ali mesmo. Jesus então passou pelas cidades de Tiro e Sidom, ao norte, fez milagres incríveis, mas foi rejeitado por muitos. Então desceu à região da Decápolis, onde curou um homem surdo e mudo e alimentou outras 4.000 pessoas, mais uma vez com poucos pães e peixes. Depois foi até a 8ª cidade principal da Galileia, Magdala, terra natal de uma mulher chamada Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios. A partir de então, ela o seguiu por onde quer que fosse. Por fim, Jesus chegou ao lugar mais estranho que havia visitado, Cesareia de Filipe. Seus seguidores devem ter achado loucura ele tê-los levado até lá. Veja esta caverna em Cesareia de Filipe. Na época de Jesus, os judeus acreditavam que essa caverna era uma entrada para o submundo. Era um local onde gregos e romanos faziam rituais de adoração a seus deuses com atos nojentos e degradantes. Ali havia um santuário para o deus grego Pan, de onde vem a palavra pânico. Por todas essas razões, os judeus chamavam esse lugar de Portas do Inferno. E foi aqui que Jesus disse a seus seguidores que construiria sua igreja, e que nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Jesus estava dizendo que, por mais que o mundo se tornasse maligno, nada impediria o plano de Deus para nós, cristãos que o amam e creem nele. Mas Jesus não apenas falava de seu poder. Ele levou Pedro, Tiago e João ao Monte Hermon e revelou a eles sua forma espiritual gloriosa. Essa foi a confirmação de que ele era muito mais que um simples homem. Ele era divino. A vida de Jesus na terra estava chegando ao fim. Por isso, ele precisava ir a Jerusalém. Ele tinha algo importante a anunciar, algo que enfureceria tanto as pessoas que tentariam apedrejá-lo até a morte. Jesus e sua equipe finalmente chegaram a Jerusalém, mas foram recebidos com hostilidade. Os líderes religiosos o acusaram de estar possuído por demônios. Jesus negou e disse que se alguém guardasse suas palavras, jamais morreria. Os líderes reagiram furiosos. Você é maior que nosso pai Abraão? Você nem tem 50 anos. Mas eles não estavam preparados para a resposta de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Isso foi ainda mais chocante do que o que ele havia dito em Nazaré. Jesus não apenas estava dizendo que era imortal, ele se chamou de Eu Sou, o mesmo nome que Deus usou para si mesmo. Jesus estava dizendo que era Deus. Por isso, os judeus pegaram pedras para matá-lo, mas ele escapou de Jerusalém com vida e foi para a casa de seus amigos Maria, Marta e Lázaro. Quando a situação acalmou, ele voltou a Jerusalém. Depois de curar um homem no tanque de Siloé, que ainda existe hoje, os líderes religiosos o confrontaram durante a festa de Hanukkah
e exigiram que ele dissesse claramente se era o Salvador Rei que os judeus aguardavam. Mais uma vez, Jesus os enfureceu dizendo: Eu e o Pai somos um. Tentaram apedrejá-lo de novo, mas ele conseguiu escapar, dessa vez para a região da Pérea, quando recebeu a notícia de que seu amigo Lázaro, em Betânia, estava gravemente doente. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido. Mas então, Jesus fez algo que quase toda a nação de Israel passou a adorá-lo imediatamente. Ressuscitou Lázaro. Esse foi, de longe, o maior milagre público de Jesus, e todos ouviram falar dele, inclusive os principais líderes religiosos. Esses líderes votaram para que Jesus fosse executado depois de saberem dessa nova demonstração de poder. Disseram que se o imperador romano descobrisse que alguém estava sendo adorado como Deus, destruiria toda a nação. Além disso, é provável que também estivessem com inveja da popularidade de Jesus. Jesus agora estava pronto para cumprir o verdadeiro motivo pelo qual havia nascido: morrer. Depois de pregar mais um pouco na Pérea e em Jericó, ele voltou a Betânia, onde Maria ungiu os pés de Jesus 2 semanas antes de sua crucificação. Ela estava preparando-o para o sepultamento. Como as notícias sobre o milagre de Lázaro haviam se espalhado por Jerusalém, o povo recebeu Jesus como um rei quando ele entrou montado em um jumento. Ao chegar ao templo, Jesus desmontou, fez um chicote e expulsou os cambistas gananciosos que haviam transformado a casa de Deus no que ele chamou de covil de ladrões. Depois disso, levou seus seguidores ao Monte das Oliveiras para ensiná-los. Eu mesmo já estive no Monte das Oliveiras, junto com muitos outros locais sagrados em Israel. A Bíblia ganha vida como nunca quando você caminha pelos mesmos lugares por onde Jesus andou. É por isso que estou planejando outra viagem assim que for seguro visitar Israel novamente. E dessa vez, quero levar você comigo. Se tiver interesse em ir com a gente para Israel e quiser ser um dos primeiros a se inscrever, deixarei um link abaixo para ser notificado antes que todas as vagas se esgotem. Quando Jesus voltou a Jerusalém, foi preso e condenado à morte. Ele foi crucificado por afirmar ser o que os magos estavam procurando mais de 30 anos antes: o Rei dos Judeus. Na verdade, esse título foi cravado no topo da cruz de Jesus. Por um momento, a nação de Israel achou que talvez Deus tivesse finalmente enviado um rei para derrotar Roma. Mas estavam errados. Deus havia enviado Jesus para derrotar um inimigo, muito maior: a morte. E Jesus não derrotou a morte apenas morrendo. Ele venceu ao ressuscitar 3 dias depois. Seus seguidores mal podiam acreditar quando ele apareceu para eles no Mar da Galileia, onde haviam compartilhado tantas memórias juntos. Dias depois, no Monte das Oliveiras, perguntaram ao rei ressuscitado: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Mas Jesus explicou que primeiro o mundo todo precisava ouvir sobre ele. Jesus ainda está agindo no mundo hoje e está ansioso para dar a verdadeira vida, que dura para sempre, a qualquer um que o receba como rei em sua vida. Enquanto os seguidores de Jesus olhavam para o céu, vendo seu rei ascender ao céu, um anjo apareceu a eles e disse: O que vocês estão olhando? Jesus vai voltar à terra do mesmo jeito que vocês o viram subir.